cheguei no Carandiru em 1989, né? Então são, na verdade, 28 anos acompanhando o que acontece dentro do sistema. E a mudança maior foi que o aprisionamento aumentou muito no Brasil. Nós tínhamos, naquela época, 90 mil pessoas presas. Quase totalidade eram homens. Hoje nós temos uma participação feminina maior. Nós temos, no total, 650 mil presos no Brasil. Então, a população carcerária aumentou 700% nesse período todo. E as cidades continuam inseguras, ficaram mais inseguras ainda, porque antes as cidades inseguras eram São Paulo, Rio, grandes cidades. Agora é o Brasil inteiro, né? Cidades de médio porte, até cidades pequenas são vítimas de violência hoje. Então, acho que a violência se disseminou pelo país, o que mostra que o aprisionamento, per se, não traz segurança. Aquele bandido que está na rua assaltando, vai preso, ele para de assaltar. Mas isso não significa que haja uma diminuição da violência como um todo, né? Que é o que a sociedade imagina, né? A sociedade acha que prendendo todos os bandidos e todos os traficantes, as cidades vão ficar seguras e os filhos das famílias não vão usar droga, não é? Que é uma visão irreal, né? Uma visão fantasiosa do problema, né? Dentro do sistema penitenciário, certamente. Certamente. As cadeias, hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, mais 90% das cadeias são dominadas pelo PCC. E as femininas todas, 100%. E o crime organizado impõe regras que têm que ser obedecidas de qualquer maneira, para o bem e para o mal. O mal é fácil da gente perceber qual é, né? E o bem qual seria? O bem que eles conseguiram não foi pequeno. Eles acabaram com o crack. Não existe crack em cadeia de São Paulo hoje. Eles acabaram com a violência dentro das cadeias. Ninguém mais morre nas prisões brasileiras. Muito raro, nas prisões paulistas. É muito raro alguém ser assassinado. E eu peguei o tempo do Carandiru, que toda semana morriam 3 ou 4 esfaqueados, dezenas de facadas, uma violência absurda. Hoje não há estupros nas cadeias de São Paulo, não há crack, não há roubos de celas, como havia no passado, que vinha um roubando a cela do outro. Hoje isso acabou praticamente. Quando acontece, a punição é imediata. E o crime organizado conseguiu reduzir muito a violência no interior das cadeias. Aí a violência é praticada por eles, mas em situações especiais. Nas cadeias de São Paulo hoje, quem vai preso tem uma chance muito grande de sair da cadeia bem, sem nenhum problema. Então, o problema é o seguinte, é que o Estado não é capaz de garantir a segurança do homem preso. Teoricamente, quando alguém vai preso, ele passa a ter a tutela do Estado, né? O Estado é que seria responsável por mantê-lo em condições seguras. O Estado não consegue. E não consegue por quê? Porque as cadeias são superpovoadas. Então você pega uma cadeia como esses dos CDPs que nós temos aqui, com 20 presos numa cela, como é que o Estado vai garantir a segurança dessas pessoas? Se um resolve matar, o outro mata. O Estado não tem como conseguir. Agora o crime organizado tem, porque ele proíbe. Diz, olha, não pode matar ninguém aqui dentro, não pode esfaquear, não pode agredir. E aí aqueles que não se submetem a essa lei são punidos. E a punição do crime organizado funciona muito melhor do que a punição da sociedade, porque ela é imediata, é aplicada imediatamente e ela tem 3 tipos de pena. Ou aquela pessoa é condenada ao ostracismo, tem que ser separada do grupo, ou ela apanha e ninguém bate com a mão, ou ela morre. Então, com essas 3 penas, resolvem todas as pendências. Né? Eu acho que na mesma medida em que as mulheres são diferentes dos homens. Né? Os presídios masculinos, você tem uma hierarquia que é muito clara, porque os homens são muito atentos à hierarquia. Né? O homem obedece o superior e exige obediência do subalterno. Né? Isso é um princípio básico, não na cadeia, na rua, em qualquer empresa é assim. Não é? As mulheres também têm uma hierarquia, só que essa hierarquia não é tão rígida.
Porque eu acho que nas relações femininas a emoção é levada em conta. Nas masculinas, a emoção tem que ficar de fora. Não adianta que você perdeu a cabeça, ficou nervoso, por isso você cometeu uma infração. Isso não é justificativa. Entre as mulheres, essas justificativas são mais humanizadas, sabe? Elas levam em conta que a outra pode realmente ter perdido a cabeça naquele momento. Então não existe entre as mulheres essa cobrança rígida da hierarquia. Você está numa posição inferior, você tem que obedecer e você não pode discutir. Entre as mulheres há mais diálogos. E esses diálogos às vezes subvertem um pouco a hierarquia. Te pega um exemplo, você não pode, na cadeia feminina, por exemplo, você não pode brigar. Você não pode gritar com uma companheira. Você não pode usar certas palavras. Você não pode chegar para uma presa e dizer, pô, você é covarde. Não pode falar isso. Então, existem regras muito claras. Agora, se você está na mesma cela, mora na mesma cela com uma namorada, quem pode evitar que durante a madrugada vocês briguem e uma grite com a outra e uma brigue com a outra com a cela trancada? Quem pode garantir uma coisa dessa? Percebe? E aí faz o que com as duas? Tem que haver a legislação tem que se adaptar, legislação que eu digo interna, tem que se adaptar a essa possível realidade, a essa realidade, né? E a possibilidade de repente fugir do controle, né? Olha, eu acho que a maioria mesmo, né, lá na feminina, mais de 60% das presas estão presas por causa de droga. Algumas são traficantes profissionais, e se você prende traficantes profissionais, homens, a lei não pode ser diferente para as mulheres. Mas você tem um tipo de tráfico miúdo que eu não vejo sentido em trancar na cadeia essas meninas. Por exemplo, as mulheres que levam droga para os homens dentro de cadeia. Em geral, levam droga na vagina. Às vezes, na revista, elas caem, dali da revista vão para a delegacia, da delegacia ficam lá 2, 3 dias, são mandadas para a penitenciária e vêm esperar o julgamento fora. Os juízes dão 4 anos de cadeia. Qual é o sentido de uma coisa dessa? Qual é a repercussão social de você pegar essas meninas são todas mães, têm um monte de filho. Você pegar uma menina dessa, tirar da companhia dos filhos, muitas vezes o marido está preso, o pai das crianças está preso, você tira a mãe, você desarticula completamente o lar e mantém ela na cadeia por um tempo. O que representa essa quantidade de droga no conjunto do tráfico? Eu acho que nós temos que ser um pouco mais realistas. Uma coisa dessa pode ser resolvida com penas administrativas. Você está levando droga para o seu marido na cadeia, você vai ficar um tempo, 1 ano, 2 anos, ou o resto da vida sem entrar num presídio. Ele vai ter a pena agravada. Porque o que acontece hoje? Você leva droga para ele, na hora que você vai preso, ele arranja outra para fazer o mesmo trabalho. Então você com isso não consegue reduzir a quantidade de drogas que entra na cadeia, só vai punir a mulher. É a única coisa que você vai fazer. Quando muitas vezes ela nunca traficou, ela está fazendo esse transporte de droga para o marido. Você nem poderia, teoricamente, chamar isso de tráfico, né? Ele sim, mas ela não. A privação da liberdade é muito pior para as mulheres, porque o homem preso, se ele tem filhos, ele sabe que vai ter uma mulher cuidando dos filhos dele. Se a mulher, casado ou não casado, não vem ao caso, mas se a mãe dos filhos, ele vai preso, ela continua cuidando das crianças. A preocupação dele pode ser de ordem financeira, será que ela está tendo o suficiente para viver e tudo, mas ele sabe que as crianças vão ter o carinho materno. Quando a mulher vai presa, ela sabe que ninguém vai cuidar dos filhos como ela, que essas crianças vão ficar sujeitas à violência, porque as pessoas não agridem crianças de medo da mãe, porque a mãe enlouquece quando acontece uma coisa dessa, ninguém gosta de enfrentar. Crianças que não têm mãe, as pessoas abusam. Aí ela vai presa, 2, 3, 4 crianças, elas têm muito filho, essas crianças são espalhadas. Às vezes uma vai para o interior, ficar com algum parente, as outras se espalham pela cidade de São Paulo, você desarticula a família, separa os irmãos que se amam uns aos outros, estão acostumados a viver juntos. Imagina a dor dessa criança, de repente está sozinha, sem os irmãos. Olha o problema social que você vai criar.
vai ter crianças que vão ser abusadas e que vão correr risco grande de se envolver com a violência depois. Né? E quando essa mulher sai da cadeia, muitas vezes não consegue agregar a família inteira, não consegue por razões práticas. Ela não tem emprego, ela não tem salário, dificilmente vai conseguir um emprego decente depois de ter estado presa. E ela, onde é que ela vai, como é que ela vai sustentar essas crianças? Onde é que ela vai morar com as crianças outra vez? Nessa altura, ela já perdeu casa, perdeu as condições básicas de sobrevivência. Né? Olha, eu acho que em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos alguns programas que podem ser criticados, mas já representa uma primeira tentativa, ou as primeiras tentativas de você lidar com o problema dos usuários de crack. Quando você fala no Brasil, o que o Brasil está fazendo é praticamente nada, é uma insignificância em relação às dimensões do problema, que hoje o crack está espalhado pelo país, e não só mais na periferia das cidades grandes, mas nas pequenas cidades também. Então, é um problema em aberto aqui. Nós nem esboçamos uma reação coletiva. O problema do crack qual é, basicamente? Da cocaína, de um modo geral. A cocaína é uma droga que não é muito aditiva, ao contrário do que as pessoas pensam. O que significa que ela não é igual a morfina, ou a heroína, que você usa e de repente você precisa continuar usando porque você não consegue sobreviver sem ela. Você não consegue tocar o dia se não tiver uma dose. Tanto que esses programas europeus aí, o cara vai tomar dose de manhã no serviço de saúde, toma dose de heroína, não é que ele vai ter barato, não. Ele vai aquilo é o que ele precisa para tocar a rotina dele. Senão ele não consegue fazer nada. O crack, a cocaína, não. São drogas que se você tira a pessoa do ambiente e tira do ambiente que ela usava a droga, se você separa essa pessoa daquelas que usavam, que era sob o efeito da droga, e sem ver a droga, ele para na hora. O problema do usuário de cocaína ou crack qual é? É ele ver o lugar onde ele usava, é ele estar em contato com pessoas sob o efeito da cocaína, ou ele vê a cocaína. Aí é uma reação física insuportável. Cólicas abdominais, coração dispara, as mãos ficam geladas, parece um ataque de síndrome do pânico. O que acontece hoje aqui em São Paulo? Eu vejo lá na penitenciária. As meninas craqueiras aí estão na rua, aquela vida doida. Você não pode internar, porque tem que respeitar a individualidade, etc. Você tem que contar com a boa vontade delas, elas que têm que desejar a internação. Algumas de fato desejam, outras não. Aí você espera roubar o primeiro celular, e quando ela faz isso, você prende e joga na cadeia. Elas chegam na penitenciária, não tem crack lá. Elas passam a dormir 2 dias, porque elas vêm estremunhadas da rua, né? De noites e noites sem dormir direito. Aí dormem 2 dias, as companheiras precisam acordar para elas tomarem as refeições. E acabou, elas esquecem do crack. Esquecem do crack. Podem ainda no começo ficar um pouquinho agitadas, mas coisa de nada. Não tem, acabou. Está resolvido o problema. Muitas não cheiram cocaína, porque cocaína tem, mas elas não são interessadas. Elas estão interessadas no crack. Então é fácil você afastar o usuário da droga, porque ele não sofre muito com esse afastamento. Aí o que acontece? Você... Não, temos que respeitar a vontade da pessoa. Eu também acho lindo isso, lógico, tem que respeitar. Imagina, eu chegar alguém e me internar num hospício sem eu ter vontade de ir para lá. Acontece que eu acho que há um nível de perigo, de risco de morte, que você tem que fazer alguma coisa. Eu, quando falo isso, muita gente vai contra. Mas eu acho que é preciso que a medicina, os médicos definam quais são os parâmetros. Isso é possível perfeitamente. Você dizer o peso, a relação peso, altura, se tem problema pulmonar, se não tem, é fácil fazer isso. Dizer, a partir desse momento, o índice de mortalidade é muito alto. Nessa hora, eu acho que você tem que ter internação compulsória. Mas e a vontade? Calma, deixa eu tirar, a pessoa não pode estar lá. Você passa na Cracolândia, você vê aqueles pele e osso, esqueletos, tossindo o tempo inteiro. Eu não sei quantos têm tuberculose. Eu conheço bem o ambiente lá. Você vê um monte de gente ali jogada, sujo, sem a menor condição. Você vai morrer.
vai morrer ali. Você pega e interna, deixa 6 meses. É lógico que o ideal é depois, na hora que sair, ter atendimento ambulatorial, tudo lógico que é importante. Quer dizer que com isso ele vai largar? Não, quer dizer que não. Mas ele pode passar um tempo longe da droga, vai sair 10 quilos mais gordo. Vai sair de lá sem correr risco de morrer. E aí, se ele voltar depois de 3, 4 meses para a cadeia, para Cracolândia, todo mundo diz, olha, tá vendo? Não adianta nada, ele volta. Ô, Paulo, eu sou cancerologista. O câncer é uma doença que tem as características da droga, da dependência de droga. É uma doença crônica, é uma doença recidivante. O que quer dizer que você tem a doença volta um dia, em uma certa porcentagem de casos. Bom, eu pego um doente com câncer disseminado e eu consigo que esse doente passe 7, 8 meses em remissão completa. Isso é um resultado maravilhoso. A doença estava disseminada, ele ia morrer. Agora passou 7, 8 meses, está melhor, ganhou peso, voltou a se alimentar. Aí a doença retornou. Bom, a doença é característica da doença essa. Agora você pega um menino desse que está morrendo na sarjeta, e você leva para... Você deixa ele consegue uma remissão de 8 meses. Ele sai numa condição muito melhor. Você diz, olha, está vendo, não adianta nada. Como não adianta nada? Passou 8 meses sem usar a droga, numa doença que é recidivante por natureza. Eu acho que isso é função do Estado. Sabe, eu acho que o Estado, o sistema de saúde, e não a polícia, é quem tem que cuidar desse tipo de problema. Então, o sistema de saúde é que tem que definir quais são os parâmetros. Se a clínica vai ser administrada por pastores evangélicos, ou se vai ser administrada por ex-usuários, tudo isso, acho que qualquer ajuda é bem-vinda nessa área aí. O que a gente precisa é definir quais são os parâmetros, que condições essas clínicas têm que obedecer. Como é que elas têm que lidar com esse tipo de problema? Eu acho que tem que ter uma uniformidade no atendimento. Quem vai prestar é secundário. Eu com eles, acho que classificaria como uma amizade profunda com muitos. Alguns desses carcereiros que eu conheci desde a época do Carandiru e tudo, são meus amigos íntimos, sabe? Amigos íntimos mesmo, conheço a vida deles, sei quem são. A gente se reúne, conhece a história de vida, sei tudo o que eles pensam. Sabe? A gente tem uma relação de amizade mesmo descompromissada. E aqueles amigos que você pode falar o que você quiser na frente deles, que você sabe que eles não vão te julgar. Eu tenho esse privilégio mesmo. Olha, não é diferente do que eu faço no consultório. Não é diferente. Eu acho que eu não sinto diferença, realmente. A diferença é que aqui é um outro tipo de paciente, gente que tem mais um nível socioeconômico e cultural incomparável ao de lá. Mas eu sinto a mesma naturalidade no relacionamento. Do ponto de vista médico, eu, até ao contrário, eu acho que lá me realizo mais. Porque eu sei que as pessoas que me procuram aqui no consultório, se eu não existisse, ou se eu parasse de fazer clínica, iam procurar outras pessoas igualmente, ou mais competentes até. Né? Lá não. Lá você sente que você é absolutamente essencial. Você faz diferença no atendimento. Né? E para quem gosta de fazer medicina, isso não é pouco, não é, Paulo? Bom, frustrações o tempo inteiro. A primeira delas é você não poder contar com o laboratório clínico e não poder contar com as imagens, né? Porque eu desconfio que alguém está com uma pneumonia, vou com o estetoscópio e falo, acho que tem um foco pneumônico aqui. Aqui o que eu faço? Eu peço um raio-x, a pessoa atravessa a rua, faz, volta com a radiografia em 40 minutos. Lá, se eu peço o raio-x, sei lá quando vai ser feito. Pode ser que a pessoa tenha que sair, pode ser que a presa tenha que sair para ser escoltada para um lugar e faltar escolta, pode ser que ela nunca faça a radiografia. E pode ser que quando faça, a radiografia volte, mas não chegue mais às minhas mãos. Então essa frustração é permanente. Por outro lado, você tem que ser mais médico. Você não pode contar com as imagens, não pode contar com os exames laboratoriais para te ajudar a resolver. Então você tem que saber clínica.
Você tem que estudar a clínica, tem que confiar na clínica que você aprendeu a fazer nesses anos todos. Eu acho que fica um médico muito mais competente por essa experiência nas cadeias. Tenho certeza absoluta. Acho que ativista não. Ativista não, acho que não tem nenhuma característica dos ativistas. Acho que nem as condições que eles têm, né? nem a ideologia que muitos deles têm. Eu acho que é um livro, um escritor sim, porque está escrito, né? E acho que, e o médico, acho que basicamente é sempre o narrador é o médico no livro, acho que isso não há dúvida nenhuma. Em nenhum momento eu tentei disfarçar a figura do médico ou a figura do... O narrador é o médico, é aquele médico que chegou lá em 2006, está há 11 anos convivendo, vendo preso, examinando, ouvindo histórias, e aí é esse médico que senta e coloca essas histórias no papel, né? É difícil você dizer qual é a motivação, não existe um motivo em particular. Eu acho que existe, em princípio, uma atração por esse universo marginal que eu tenho desde criança. Eu não fui para lá por uma razão ideológica ou religiosa ou por um tipo de ativismo de qualquer ordem. Quando cheguei no Carandiru, eu estava curioso de ver aquele ambiente, ver aquela disseminação do HIV. Né? Essa foi a motivação que me levou para lá, mas a curiosidade e a vontade de chegar perto desse mundo. E aí, depois que você começa a conviver com esse tipo de realidade, fica muito difícil de renunciar a ela. Não que não seja possível, lógico, faço tanta coisa na vida, né? Não é isso que me faria falta. O que me faria falta é essa convivência com essa diversidade, sabe? Porque a tendência da gente é viver no universo nosso, né? Somos pessoas que de nível acadêmico e condições socioeconômicas boas em relação ao país. A tendência nossa é conviver com gente parecida com a gente. Se possível que pense da mesma maneira. Você vê que às vezes só uma ideologia política já cria inimizades, né? E você perde a visão da sociedade desse jeito. Você passa a viver num mundo que é pequeno. A sociedade é muito mais rica do que isso, né? A cadeia te dá essa visão de como é organizada a sociedade brasileira. Diz, bom, que interesse eu tenho nisso? Eu tenho interesse nisso, tenho interesse. E para mim o que mais me apaixona nessa história toda é como é que acontece, como é que se estabelece o comportamento humano quando você confina as pessoas. Este é um livro sobre o comportamento feminino em resposta ao confinamento. Na hora que você pega 2.200 mulheres e tranca, juntas, e elas têm que se organizar ali. Elas vão estabelecer relações umas com as outras. Que leis serão respeitadas? Que tipo de relação humana é estabelecida entre elas? As emoções humanas são limitadas, não é? É amor, é ódio, compaixão. Como é que isso se organiza ali? Isso me dá uma visão do comportamento humano, tem me dado, porque isso é uma coisa inacabada necessariamente, uma visão do comportamento humano que eu não teria nem perto disso se não fosse esse trabalho.